Fala nação, quer acompanhar tudo sobre o Mengão, matérias esportivas, melhores momentos? Então já não perca tempo e se inscreva no nosso canal. Também não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Saudações rubro-negras e fique com o vídeo. Abraço. Que estão lá, o momento não é legal, então eu vou fazer isso, fazer isso. Será que ele é tão flamenguista assim? Não, ele não é flamenguista. Não foi só o Jorge Jesus. Tem os jogadores, tem o Marcos Braz, junto com o Espino, que formaram essa equipe. É como o Facincani falou, é um conjunto de coisas. Claro. É um mecanismo de coisas que eles se uniram, deu certo e deu naquele resultado. Agora, é lamentável, é triste, né, esse tipo de situação, porque isso só externa, como eu falei, ele teve a coragem de externar. Ele veio a público e falou o que acontece muitas vezes nos bastidores, né? Porque as pessoas não sabem, mas isso é corriqueiro. O treinador se oferece, o treinador liga, se não é o treinador, é o empresário, mesmo com outro treinador trabalhando. Pô, a situação está ruim, ó, meu empresário, meu treinador está aí, está pronto, se vocês quiserem. Talvez o fato de ser público sim, que faça a diferença. Não, eu acho que o público tem um contexto, o clube que é, a história que ele tem, acho que tem uma série de agravantes. Ele se aproveitou disso. Sim. Né? Ele se aproveitou disso, mas ele se aproveitou porque o Flamengo, em momento algum, colocou o Jorge Jesus no lugar dele em relação a ter medo do Jorge Jesus. O Jorge Jesus se tornou maior do que o Flamengo. E é errado. O Jorge Jesus, quando ele chega no Flamengo, na primeira passagem, ele fala que 5 clubes grandes estavam interessados nele. Esses 5 times grandes nunca apareceram. Essa proposta mesmo do Fenerbahçe, eu tenho dúvida se ela existe mesmo. Sabe, poxa, é lamentável. Eu só acho que o Flamengo teria que colocar, não para proteger o Paulo Souza, porque eu acho que o Paulo não precisa de proteção. O Paulo não precisa de proteção, ele tem outras pessoas que podem falar por ele. Por que você acha que ele... Então, esse é um ponto, assim, claro que é da personalidade dele, né? Mas por que você acha que ele não se pronunciou? Porque eu acho que... Ele, Flamengo. Ele, Paulo, primeiro. Ainda vou chegar nesse Flamengo, que é um ponto importante também. Então, porque eu acho que, assim, conhecendo o Paulo... Paulo, se estiver errado, por favor, me corrija. O dia que ele encontrar com o Paulo Jesus, com o Jorge Jesus, as coisas vão ficar diferentes para o Jorge Jesus. Né? No olho, não sei se o Jorge Jesus teria coragem de entrar no mesmo ambiente que tem o Paulo Souza. Na mesma sala, no mesmo hall de hotel, não sei. Conhecendo o Paulo, também não sei se o Jorge Jesus sairia tranquilo. Mas o que você imagina que pode acontecer? Isso vai que você tá pensando. Se for isso, é errado. Entendeu? Não. Ele talvez vá diretamente falar, discutir, argumentar essas coisas. Mas isso aí, por isso que eu estou dizendo, que o senhor está pensando. Eu estava pensando em por exemplo, o que você gostaria de falar do Jorge Jesus? Ele vai falar na cara dele. Você é isso, você é aquilo, você é isso, você vai para lá... Mas rapidinho, o tom da nota dos representantes do Jesus, quando fala, não surpreende, mais uma vez, novamente... Do Paulo, desculpa. Mais uma vez o eu, não, nós... Já dá o tom de tudo que ele pensa, de tudo que ele falaria, do que seria um encontro pessoal. Sim. Não é leve. Mas eu acho, assim, Flamengo, instituição, eu tenho que proteger a minha instituição. Óbvio, sim. Eu tenho que proteger o produto Flamengo, a instituição Flamengo, porque senão parece que não está nem aí. Isso. E outra, olha o que nós estamos falando. Eu tenho dúvidas. 2, 3 dias. Pedrão, eu acho que esse cara tá fora, entendeu? Não. Pro bem do Flamengo, ele cara não pode voltar mais a trabalhar no Flamengo em qualquer time no Brasil. Não é pela volta futura. O meu problema é, enquanto tiver uma divisão... Hoje, político de futebol, o Cartola, ele funciona assim. Enquanto tiver uma torcida dividida... O cara que quer cartola de futebol, ele não quer tomar partido, ele não quer se comprometer com metade da torcida. Se fosse uma unanimidade, a torcida hoje é unanimidade. Todo mundo quer o Jesus longe, nem pintado de ouro. Parece que a torcida, se posicionariam. A maioria da torcida tem que marcar terreno, entendeu? Você tem que marcar terreno. Custe o que eu acho que está dividido, Dani. Eu acho que está dividido ainda. Eu não sei. Vamos ver. Assim que a gente vê A gente pode olhar a enquete, mas eu também estou medindo pela hashtag aqui. Existe amor próprio, O que você tem visto? Na hashtag, a cada 5 sims aparece um não. Então o Cartola ele não vai se comprometer com isso. Mas é isso que eu tô com o Zé, eu acho que deveria se posicionar. Deveria se posicionar, mas falta de amor próprio, hein? O dirigente não vai, por quê? Porque o Marcos Braz, o Espino, eles têm eu acho que nesse caso, eles estão pisando em ovos. Claro. Eles estão pisando em ovos. Estou de acordo. Mas vocês acham que ele não... Eu acho que deveria... Mas aí, por isso que eu falo que aí eu acho que é o presidente, porque aí o presidente tem que colocar o Jorge Jesus no lugar dele. Isso, concordo com você. Aí é o presidente. O Landim, como presidente do Flamengo, deveria vir a público e se manifestar a respeito da situação
e dar um apoio ao Paulo Souza. Sim, uma nota. E repudiar o que o Jorge Jesus fez. Repudiamos veementemente O Flamengo tem essa que fazer posição, isso. claro. Por mais que no futuro o Flamengo queira, no futuro, talvez nem o Landim esteja mais lá. Entendeu? Seja um outro presidente, seja uma outra ala. Na hora de negociar com o Jorge, eu não faria isso. O cara dizer, não, o Jorge, o Landim está lá, nós não representamos mais. Se não fizer, ele dá a possibilidade de todos pensarem, não, eles estão esperando alguma situação para depois chamar o Jorge Jesus. Exatamente, exatamente. Então eu acho que o Flamengo tem que marcar terreno nesse caso. Mas ó, o Flamengo só pra gente passar posição. aqui na enquete, vou te passar, Facinca, mas aqui, ó, 59-41. Não é uma maioria esmagadora, mas é uma maioria dizendo que sim, gostaria do Jesus de volta. Eu vou te falar uma coisa que eu ouvi ontem conversando com torcedores. Tá mais... Enquanto ainda tem muita gente refém disso, eu estou de acordo com o Sormani, eu acho que deveria ter uma posição institucional. Deveria respaldar. Mais do que atacar o Jesus, você tem que respaldar o profissional que está lá. Tem que respaldar. O cara está trabalhando, o cara está sendo atacado. Falar sobre o Jesus. Você pode falar assim, nós temos um trabalho com o Paulo e manteremos. Ele está sendo atacado de dentro para fora. Olha. Dentro, você precisa respaldá-lo. Até para o cara seguir. O cara está olhando esse tiroteio todo, quer saber, pô, o que o clube pensa? Sim. O clube também é refém disso? O clube também tem essa coisa de Jesus sempre? Eu acho que deveria. Mas eu ainda acho que dirigente de futebol aqui no Brasil não tem esse peito, Dani. Eles ficam na mão de torcida. Eles ficam medindo ali a reação. Será que é bom criticar o Zé Elias? Não, não é bom, a torcida está com ele. Será que é bom apoiar o Facincani? Pô, não, o Facincani está em baixa. E o Sormani está em alta. Eles vivem assim, eles vão de acordo com a maré. Eles vão de acordo com a maré. Esperando a situação, a definição do Flamengo para começar a também a ir para cima eles vão de acordo, eles vão de acordo com a maré. Deixa eu só ir no Facinca aqui, eu quero jogar para ele duas coisas. Uma delas é em relação ao elenco do Flamengo. É óbvio que diante de uma diretoria que não se posiciona, eu não espero que nenhum jogador faça um ato público ou coloque ali, estou com o Paulo Souza, mas assim, nenhum deles colocou absolutamente nada. Eu me dei o trabalho de entrar no Instagram da maioria dos jogadores, dos principais jogadores do Flamengo hoje, e assim, fazendo um comparativo, ô Facinca, o Jesus com 4 meses de trabalho, tudo bem que era uma outra realidade de proximidade de título e etc., mas ele era ovacionado. Se houvesse qualquer coisa contra o Jesus, eu tenho... certeza é complicado, mas assim, eu tenho uma crença muito forte de que esses jogadores abraçariam o treinador. Isso não aconteceu com o Paulo Souza, pelo menos para fora, numa rede social. Estou só te colocando um outro cenário. E a torcida, eu ouvi de um torcedor próximo a mim ontem do Flamengo, eu perguntei assim, eu falei, mas e aí, o que você acha? Não foi antiético? Ele me respondeu assim, foi antiético, mas eu não quero convidar ele para o Natal, eu quero que ele treine meu time. Tá vendo? Os fins justificam os meios. Eu acho lamentável uma falta de amor próprio, porque... mostra como que a limitação, então, esportiva de algumas pessoas, ela é assustadora. De achar que a história do Flamengo se resume a esse cidadão. Né? Não é isso, né? Desculpa, porque é o que me parece. Você me desculpa. Tem um pouco disso. Eu topo qualquer coisa para ver 2019 de novo. Espera um pouquinho. Sendo que você não tem nenhuma garantia. O mundo é outro, os jogadores são outros, o campeonato é outro. Quer dizer, tem mundo, clubes então, à sua frente. Se ele se aposentar, acabou. O Flamengo encerra as atividades. Um abraço, não sabemos nunca mais jogar futebol. Mas ninguém está falando isso. Eu acho que nesse momento a torcida acredita que ele pode fazer um trabalho melhor do que dos treinadores a torcida não. Eu acho que a gente tem que sempre pontuar. Eu vejo muita gente repudiando com alguma veemência a atitude do Jesus. Sim. Conheço muita gente que inclusive levantava a bandeira para Jesus da torta e a direita. E que não quer mais? Não quer. Porque o Flamengo precisa se desgarrar. O Flamengo tem que ser um clube independente, um clube profissional. O Flamengo é maior que o Jorge Jesus, gente. Exatamente. Espera um pouquinho. Porque esse Jorge Jesus que apronta tudo isso agora, ele pode aprontar tudo isso daqui a 3 meses com o Flamengo. É bom entender, gente. Ele já aprontou com o Flamengo 2 vezes. Já aprontou 2 vezes com o Flamengo. Eu não posso cair no lado passional de que, pelo amor de Deus, Jesus, volta Jesus. Eu tô há 3 anos esperando a volta de Jesus. A gente não pode cair nesse lado passional. É preciso ter um mínimo de racionalidade. As pessoas não têm a mínima noção de que ele quer um trampolim para sair do ostracismo que ele próprio se colocou pela incapacidade de fazer um time jogar futebol em Portugal, com o maior investimento, o maior clube popular. Foi o maior investimento da história do Benfica. História do Benfica, né? Ele quer sair do ostracismo, como ele também queria sair do ostracismo quando acertou com o Flamengo e, de uma forma diferente e competente naquele momento, conseguiu fazer um time jogando futebol. Porque ele estava no ostracismo, entendam isso. Uma vez tentaram me jogar... ofereceu para o Atlético, lembra, antes do Flamengo? Não, porque uma vez me tentaram jogar contra a torcida, porque eu fiz uma avaliação em maio, etc. Esse tipo de gente canalha que fica jogando os outros aos leões, né? Em maio de 2019, antes dele acertar com o Flamengo, ele era um técnico que estava no mercado, com portas fechadas na Europa, em decadência naquele instante sim, recém-demitido do Al Ahly,
da Arábia Saudita e que se ofertou ao Vasco e ao Atlético Mineiro. Ou estou errado? Tá? Ele fazia um tour pelo Brasil, né? Assistia alguns jogos, conversava com os Isso, dirigentes. exatamente. Tá? Então, não, o Jorge Jesus que veio ao Flamengo não era o Jorge Jesus que ganhou com o Flamengo. Era um Jorge Jesus que fez esse trabalho parecido com o que ele fez agora do Benfica. A diferença é que ele ganhou o Campeonato Português, que pro Benfica, com todo o respeito, é ok. Não é nada de outro mundo. E na Champions, Tá? essa Champions atual, o grande resultado do Benfica foi eliminar o Ajax, lembra? E não era mais com o E não era com ele. era com o Rubem Ele Veríssimo. saiu. Ele Vocês estão saiu. dizendo, então, que nesse momento o Jorge Jesus precisa mais do Sim, Flamengo do que o sim. inverso. É esse o ponto? Não, aí eu não sei. O Flamengo também precisa de um treinador que faça esse time jogar. Opa, o Paulo olha aí, Souza não então. está fazendo esse time jogar. Isso é fato. Isso é fato. Então, o Flamengo precisa de um treinador. Ele precisa do Jorge Jesus? Talvez sim. Talvez sim. Entendeu? Talvez ele precise do Jorge Jesus. Por que não busca o Cuca? Mas o Jorge Jesus também precisa do Flamengo, por tudo isso que o Facicari falou. Ele está no sacismo. Muito gente. mais ele precisa. Ele tá no sacismo. Muito mais. Eu não sei se muito mais. Sabe Eu por não quê, sei, senhor Eu não sei Mani? mensurar. Porque o Flamengo tem um investimento muito grande. Tem uma pressão de mídia, de torcida, de cidade, de país enorme. O Flamengo precisa ganhar alguma coisa, gente. O ano passado foi só o Campeonato Mas o que eu tô Carioca. falando é que esse assim- ano já perdeu o Carioca. Mas o que eu tô falando...